Final de semana de sanção, hein? E se for estender a semana então, meu Deus do céu, cara, quanto jogo bom, quanta coisa boa tem acontecido na vida do São Paulo, felizmente, né? Para ultimamente tão sofrida torcida tricolor, de alguma forma ficar feliz, o que é de mais importante nisso. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, para a gente repercutir um pouquinho aí do que nós temos aí para os próximos dias, né? Tem Sanção domingo, tem Flamengo na quarta-feira, rapaz do céu. Quanta coisa legal, como eu falei, acontecendo na vida do São Paulo. Isso é muito importante, né? O São Paulo é extremamente grandioso para viver de migalhas, ou para viver de vexames, ou de sofrimento, como vem vivendo nesses últimos 10 anos. Então a gente tem que aproveitar sem moderação essa fase que o São Paulo vive. Aproveitando para agradecer quem esteve ontem na live do Happy Hour, lá no YouTube do São Paulo Raiz, estive lá recebendo o Anselmo do Manicômio, estive recebendo a querida Priscila Amorim também, estive recebendo o querido amigo também Zé Cássio para falar do Santos, enfim, fizemos lá uma brincadeira, falamos do São Paulo atual, falamos dos grandes encontros São Paulo e Santos, muito legal, né? Tudo que tem de história essas duas equipes para contar. Vamos falar um pouquinho de arrecadação, né? Tá, o pessoal está comentando bastante aí na rede social a possibilidade aí da negociação do Casemiro, efetivação da negociação do Casemiro, o United pressionando, querendo levar o Antony, né? 2 jogadores formados em Cotia. Rapaz do céu, só isso daí pelas contas aí, o São Paulo recebe quase 80 milhões, né? Um pouquinho mais até que 80 milhões. Lembrando que se for campeão da Copa do Brasil, vai chegar num valor total de 80 milhões também. Olha quanto dinheiro propicia, né? Você atingir os objetivos, você de alguma forma negociar jogadores, tudo bem que aí o São Paulo é só como clube formador, e é uma crítica que vocês me conhecem e sabem que eu tenho há longo tempo com relação a isso. O São Paulo vende mal os seus jogadores, né? E depois vai tentar ganhar aí nessas transferências lá na própria Europa, enfim, ganha como clube formador. Mas se o São Paulo tivesse um pouco mais de organização, um pouco mais de planejamento, o São Paulo com certeza, além de vender muito melhor os seus jogadores, o São Paulo extrairia valores maravilhosos desse tesouro que é, na verdade, o nosso centro de treinamento de Cotia. Mas fica a preocupação, né? A gente fica feliz porque pode vir esse dinheiro para o São Paulo, mas fica extremamente preocupado de que maneira esse dinheiro vai ser aproveitado lá dentro do Morumbi. Essa é uma grande questão, né? A gente sabe ainda que o São Paulo deve direito de imagem para os jogadores. Isso tem uma certa afeta de alguma forma dentro do elenco, mas o elenco tem respondido de maneira positiva. Afinal de contas, sabe-se lá o acaso, a sorte e também alguma coisa relativa a talento e vontade, uma coisa que a gente sempre pediu para o jogador, né? Nós estamos atingindo objetivos, chegando aí nas semifinais de 2 competições importantes, né? E agora tentando sair daquela situaçãozinha incômoda de meio da tabela com relação ao Campeonato Brasileiro. Todo mundo com a cabeça no Flamengo, aí muita gente com a cabeça no Flamengo na quarta-feira, mas tem o Sansão nesse domingo. Tem São Paulo e Santos nesse domingo, clássico tradicional, né? Grandes jogadores que estiveram lá e jogaram cá. Meu Deus, Chicão, Zé Sérgio, Zete, rapaz, olha só, Pita, maravilhoso Pita, mais recentemente o Paulo Henrique Ganso, né? Até o nosso querido Careca, o Careca jogou no Santos, pouca gente lembra, né? O Careca teve uma passagem bastante curta no Santos, né? E o nosso Serginho Chulapa, né? Grande artilheiro, o maior artilheiro da história do São Paulo, que jogou lá também. Um monte de jogador, vou ficar até amanhã falando do jogador aqui, logicamente não dá para falar todos, né? Mas é muito legal essa história de jogadores que tem o São Paulo e que tem o Santos aí, e jogadores que vestiram ambas as camisas, né? Então sempre importante a gente destacar isso daí, né? Um jogo fundamental para a vida do São Paulo, um jogo importante para a vida do São Paulo na vida Belmiro. Eu separei aqui alguns ingressos aqui para vocês, sempre faço isso, né? Para a gente falar um pouquinho, ó. Aqui, ó. Um jogo de abril de 81, São Paulo e Santos. Tem mais um jogo aqui, ó. Um jogo. Esse daqui foi dezembro. Não, abril também. Abril de 81. Outro São Paulo e Santos, olha lá. 2 jogos aqui, São Paulo e Santos. Tem um que é muito legal, cara. Esse daqui, ó, de 80. São Paulo foi campeão paulista. 1-0, gol do Serginho Chulapa numa das partidas. O São Paulo que foi campeão em 80
contra o Santos. Mas também tem aqui o de 79, né? O São Paulo na volta do Serginho Chulapa. Nesse dia o Serginho voltou de suspensão. O Serginho que estava suspenso por ter agredido lá o bandeirinha Vandevaldo Rangel, lá em Ribeirão Preto, no jogo contra o Botafogo. E o Serginho ficou suspenso, ficou fora, inclusive, da final lá no Mineirão, do Campeonato Brasileiro, né? E depois, na volta do Serginho no Morumbi, naquele tempo o cara não trocava a suspensão por cesta básica ou saco de batata. Naquele tempo o cara ficava suspenso. E na volta do Serginho, nós fomos correndo pro Morumbi, a torcida lotou lá o estádio e nós tomamos um sapeca do Santos. 4-1 pro Santos nesse jogo, um jogo sensacional, um jogo maravilhoso. Tem esse daqui também, ó, do primeiro jogo da final do Paulistão de 78, 2-1, estava no Morumbi, o Pita fez um gol pro Santos, que jogava na época. Grandes encontros, né? Grandes momentos viveram essas duas equipes, e é muito legal a gente sempre relembrar isso, né? Para essa partida, ingressos esgotados da Vila Belmiro, hein? Meu Deus, vai estar lotada a Vila Belmiro. De um lado, o nosso querido Rogério Ceni, do outro lado, o Lisca Doido, isso daí, Lisca Doido treinando o Santos, o Soteldo talvez estreie nesse jogo, e o São Paulo aí deve vir com um time alternativo. Queria saber de vocês também, me parece lógico tentar manter o que a gente entende como titular, o que o Rogério entende como titular para o jogo do Flamengo, né? Uma partida na quarta-feira, dificílima para a vida do São Paulo, né? Mas, de alguma forma, o time que me parece que vem a campo é um time até interessante, um time até bom, com Felipe Alves, o Rafinha, Luizão, Miranda e Reinaldo. Miranda não joga contra o Flamengo, então vai jogar amanhã, né? O Neves, que eu gostaria de ver nesse jogo do Flamengo também, o Costa, né? Patrick e Nicão, e Alisson e Bustos. Parece uma das escalações que a gente pegou aí na rede social. O Bustos deve estrear de alguma forma. A gente não sabe se o zagueiro venezuelano estreia, ele deve colocar o Luizão ali e vai colocar o Miranda, porque o Miranda não vai jogar na quarta-feira. Se ele não vai pôr o Nestor amanhã e nem o Igor Gomes, se preparem para quarta-feira ver Igor Gomes e Nestor. Gente, eu vou falar para vocês. Eu estou pensando também na quarta-feira que vem. Claro que eu estou pensando amanhã, mas estou pensando na quarta-feira que vem também. Porque é o seguinte, não dá para enfrentar João Gomes, o chileno lá, de volante, Arrascaeta, né? E o outro meia deles lá, o canhoto, o Everton Ribeiro, enfrentar com o Igor Gomes e Nestor. Não dá, Rogério, não dá. Tudo bem, mas deu certo até agora. Deu porque a gente não pegou o Flamengo. E pegar esse elenco do Flamengo é complicado. Então, assim, se tem uma oportunidade, vou entrar nessa polêmica também um pouquinho, se tem uma oportunidade que o São Paulo tem de derrubar o Flamengo, é nesse primeiro jogo, gente. É nesse primeiro jogo, né? Eu sou completamente contrário a essa ideia de que o segundo jogo é mais importante decidir em casa. Cara, o São Paulo está decidindo fora de casa e está conseguindo classificar. Com o Palmeiras foi assim, com o Ceará foi assim, com o América foi assim, né? E nem todo time que está decidindo a segunda partida em casa está conseguindo resolver. O Atlético do Paraná, por exemplo, empatou no Maracanã e perdeu em casa, né? Então, assim, não necessariamente é isso que acaba sendo uma vantagem. Tá? Então, para essa partida, até porque o Flamengo pega o Palmeiras esse domingo e decide ali a sua sorte praticamente no Campeonato Brasileiro, né? Isso é um fator positivo para o São Paulo, porque os caras vão jogar amanhã, vão correr amanhã de alguma maneira, né? E quarta-feira já tem o São Paulo pela frente. Então, assim, o São Paulo tem uma oportunidade. É no primeiro jogo o São Paulo ganhar essa partida, conseguir fazer um resultado legal, um resultado interessante, a vitória que seja, para depois, no segundo jogo, lá tentar no Maracanã, de alguma forma, classificar. Para mim, ganha aqui, depois perde do Maracanã e nos pênaltis do Maracanã classifica. Mas, enfim, isso é um detalhe para a gente discutir depois do jogo do Santos. Jogo importantíssimo para a vida do São Paulo, esse jogo contra o Santos, né? E que o Rogério possa colocar em campo lá o que tem de melhor, o que há de melhor, e que os jogadores possam continuar se empenhando e entregando o melhor possível, né? O melhor que eles possam fazer para a coletividade tricolor, para a torcida são paulina, que tanto tem merecido isso, né? No placar da razão amanhã na Vila Belmiro, 1-0 para o São Paulo. No placar da emoção na Vila Belmiro, 2-0 para o São Paulo. Olha que eu tô para lá de motivado, eu tô para lá de esperançoso. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Grande abraço e tamo junto.